E o presidente Jair Bolsonaro se reuniu na noite desta terça-feira com ministros do Supremo Tribunal Federal e teria reconhecido a derrota em segundo turno para o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro Edson Fachin afirmou a jornalistas o seguinte, aspas, o presidente da República utilizou o verbo acabar no passado. Ele disse acabou, portanto, olhar para frente. Fecho aspas, é a fala do ministro Edson Fachin. Além dele, conversaram com Bolsonaro os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Luiz Fux. Você, Zé? Pois na verdade o presidente Jair Bolsonaro deu sinal verde para a transição legal dentro dos limites do decreto que define muito bem ali, mas ele se reserva no direito de não reconhecer na prática claramente, olha, está de parabéns o ex-presidente Lula pela vitória, como é a praxe, né? Porque o grupo do presidente Jair Bolsonaro entende que houve interferência do processo eleitoral da Justiça Eleitoral e mais, de que ainda existe a possibilidade ali, né, de comprovar alguma irregularidade e reverter o quadro. É o que pensa o grupo do presidente Jair Bolsonaro. Então, é por isso que ele não reconhece explicitamente a derrota e dá parabéns ao eleito, né? Mas entenderam os ministros de que ele reconheceu a derrota, paciência, segue. Mas se houver alguma comprovação de irregularidade e tal, nada impede o presidente de agir nas linhas legais. O terceiro turno existe, senhores. O terceiro turno, ele é jurídico, sempre existiu e vai continuar nos tribunais aqui esse processo de terceiro turno. Mas, por enquanto, a lei manda fazer a transição e que a lei seja cumprida. E você, Fernão, o que achou desse gesto do presidente Jair Bolsonaro, da ida dele ao Supremo Tribunal Federal e dessa declaração que foi reportada pelo ministro Edson Fachin? Foi um encontro a portas fechadas, mas na saída o ministro Fachin falou com os jornalistas, disse que Bolsonaro teria falado que acabou, falou em olhar para frente. O que você achou, Fernão? Se você quiser ter uma visão irônica da coisa, ele foi lá dar parabéns para quem realmente ganhou a eleição. Não foi propriamente o Lula, mas foi mais essa turminha aí. Diga, Ana. Eu acho que é exatamente esse o ponto que o Fernão tocou. Quando o presidente fala que não houve uma eleição justa, ou nós todos aqui que defendemos a Constituição, que não houve uma eleição justa, nós não estamos falando das urnas em si. Houve fraude nas urnas? A gente não sabe, por mais que queiram dizer que dá para fazer auditoria, nós sabemos que é um debate que foi empurrado para debaixo do tapete. O próprio relatório da Polícia Federal em 2016, a convite do TSE, disse que não era possível fazer uma auditoria ali no caminho da urna até o software. Então não dá para a gente bater houve fraude ou não houve fraude. Quando nós falamos do sistema, né, das eleições que não foram justas, é exatamente isso que o Fernão disse, é o conglomerado, STF/TSE, li aqui a declaração também na entrevista do Dr. Ives Gandra Martins, de um judiciário muito ativista, que jogou como um player a favor de um candidato, uma imprensa que vilipendiou que a nossa Constituição, junto com esse judiciário ativista, uma desumanização do seu candidato, do seu oponente político, porque aí se você desumaniza aquele oponente, aí vale tudo para salvar a democracia, né? Estamos falando do novo Hitler, do genocida, do fascista. Então, para tirar o novo Hitler do poder, do novo fascista, nós temos até que vilipendiar a Constituição. É inconstitucional? É, mas essa semana pode. Nós ouvimos isso da ministra Carmen Lúcia. Então, quando nós falamos, e o presidente também se refere, não foi uma eleição justa, não foi mesmo. Há muito tempo, esse ano todo de 2022, notícias falsas que toda hora o ministro Paulo Guedes tinha que desmentir, não vou cortar o auxílio, não vou acabar com o salário mínimo. Então, foi uma eleição parcial, injusta e, mais uma vez, nós temos que ficar de olho no judiciário e começar a cobrar do Senado
a sua posição de ferramenta de freios e contrapesos para que isso não se torne um monstro maior ainda do que já se tornou e que parece que vai engolir todos nós. Mota. Olha, eu estava no supermercado quando um rapaz que trabalha lá passou avisando a todo mundo ali, aos caixas, aos outros funcionários, olha, o presidente vai falar daqui a pouco. Esse é um resumo da importância e do significado da voz do presidente Bolsonaro. O que eu vi ele dizer, eu vi ele falar sobre liderança, eu vi ele falar sobre o surgimento de uma direita com forte representação no Congresso, e eu vi ele falar de formação de lideranças. E também dizer que sempre respeitou a democracia e vai continuar respeitando a Constituição. Foi isso o que eu ouvi o presidente Bolsonaro falar. Paulo. Eu tô com o Mota, vocês me desculpem. Fachin, eu me lembro do Fachin fazendo propaganda eleitoral para a campanha do PT, né? Antes de ser ministro do STF, fez isso. Também advogava, talvez militasse também para grupos de esquerda. Então, vocês me desculpem se a palavra do Fachin sobre o que o Bolsonaro disse não tiver absolutamente nenhum valor para mim. Vocês perdoem, não tem credibilidade nenhuma. O Bolsonaro pode ter dito ou pode não ter dito. Nem repercuto o que o Fachin disse sobre o que o Bolsonaro disse. Não confio. O que eu vi o Bolsonaro falar, eu já falei aqui, o Mota acabou de repetir, e eu acho que é oportuno dizer. Protestos devem acontecer de forma pacífica e ele vai respeitar a Constituição como sempre respeitou. Para mim, é o que interessa, tá de bom tamanho.